Sou muito calminho, eu falo baixo. Glória a Deus. Eu vou desligar aqui que os meninos estão descendo. O baterista sempre tem o fogo saindo do altar, né? Aí pede para ligar o ventilador. Brincadeira, Ju. Isso é bênção. Queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Graças a paz. Boa noite. Para quem não me conhece, sou o Samuel. A maioria me conhece. Sou líder do JPP, lá na Manancial Sede. E eu ia ministrar meu notebook, mas eu esqueci ele. Eu já me acostumei com essa frescura. E agora eu vou ter que me virar. Nessa quinta-feira eu tive o privilégio de falar um pouco com a igreja. E assim, eu estava até falando que eu nunca, é uma coisa minha, tá? Não é proibido. Mas os temas mensais da igreja eu não ministro eles na juventude. Eu sempre oro e peço a Deus um tema exclusivo para a juventude. Olha só que bonito, alecrim dourado da igreja da juventude. Eu peço sempre um tema diferente, algo mais direcionado para a juventude, então geralmente os temas são diferentes. Só que dessa vez, eu não sei porquê, eu estava estudando a palavra e a palavra casou com o tema do mês, no mês de maio que a gente está tendo, que é João 3,16. Fala sobre o amor de Deus. E aí, dessa vez, casou o tema, falar sobre o amor. Eu não tinha entendido por quê, porque eu sempre fugia disso. Mas chegou na quinta-feira, meu pai ele acordou bem ruim, e ele ia ministrar no culto, ele falou, não consigo ministrar, vou precisar que você ministre dentro do tema. Eu falei, glória a Deus. Então, Deus sabe de todas as coisas. Quero que você comece dando uma paz, uma boa noite para essa pessoa bonita que está do seu lado aí. Toca na mão dele, dá um abraço, cumprimenta. Isso aí. Glória a Deus. E eu quero que você comece essa palavra, esse momento de palavra, já dizendo para essa pessoa assim: ei, Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. Amém. Glória a Deus. Eu já posso sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. Quero ler com vocês em 1 João, capítulo 4. Vamos ler do versículo 16 até o 19. Se você puder colocar na NVT, mano, para mim, por favor, a versão. Se tiver aí, se puder colocar, vai me salvar. Aliás, você não... eu queria ler mais a Bíblia. As versões são muito complicadas. Esquisito. Eu indico para vocês essa versão da Bíblia, que é a NVT, é a versão que eu estudo para ministrar. Principalmente para a juventude, é uma linguagem mais tranquila. Nova versão transformadora. Glória a Deus. Tem? Não tem? Coloca NVI então, por favor. Que lá na sede a fixa é a King James, né? Só que eu vou soltar uns hebraicos aqui, a galera não vai entender nada. Então vamos ler no NVI. Coloca aí pra gente 1 João 4,16. Vamos ler até o 19. Glória a Deus. Uma hora sai. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, a gente vai ler até o 19, amém? Vocês estão comigo, gente? Se Deus falar com você, você pode se expressar, tá? Você pode, aleluia, cheio. Só não sai rodando, quebrando as cadeiras da igreja, tá? Mas você fica à vontade. Vamos lá. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário. O perfeito amor expulsa, ou lança fora, ou afasta todo medo. Porque o medo supõe o castigo. Você teme. Por quê? Por conta do castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra. Mestre,
Muito obrigado pelo teu mover aqui neste lugar, Senhor. Que a tua presença continue fluindo aqui livremente, Pai. Possamos sentir o teu toque, sermos transformados por tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa passagem não diz nada além de: olha, se aquele que está em Deus ainda teme, ele não conheceu ainda a Deus, porque Deus é amor, ele não está aperfeiçoado no amor. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. O amor e o medo. O amor e o medo. Todo mundo tem medo. A gente teme várias coisas. Eu dei um exemplo quando eu ministrei, que quando eu era mais novo eu tinha medo do escuro. A maioria, tenho certeza, que teve medo do escuro, né? Mas não é do escuro que a gente tem medo, né? A gente tem medo do que pode estar lá no escuro. Mas aí quando a gente cresce em Cristo, aí o que está no escuro que tem medo da gente. E aí, tipo, quando eu era muito mais novo, né? Eu ia falar menor, mas eu nunca fui muito pequeno. Eu lembro que eu tinha uns 11 anos de idade, pra você ter noção de como meu caso era gravíssimo. O pastor Júlio me conhecia, ele não vai deixar eu mentir. Com 11 anos de idade eu tinha a altura da minha mãe. Minha mãe tem 1,75 de altura. E eu tinha 11 anos de idade, eu tinha 1,75 de altura. E era engraçado, porque eu sempre fui muito grande, né? Sempre fui muito grande. E aí quando eu temia o escuro, as crianças da minha idade, quando eu tinha medo do escuro, às vezes o pai e a mãe, tipo, filho, calma, é criança. Mas aí quando o moleque de 11 anos tem mais que a sua altura, né, cara, é maior que você, é difícil você chegar a criança. Então, caramba, que feio, marmanjo desse tamanho com medo do escuro, né? Mas quantas vezes a gente já tem um entendimento suficiente para não ser visto como criança na presença de Deus? E às vezes a gente teme coisas que só uma criança na fé temeria. Quantas vezes a gente na nossa caminhada chega ali... Gente, vamos ser sinceros aqui. Tenho certeza que todos vocês já passaram pelo menos umas 5 vezes por situações que pareceram o fim da linha para vocês. Não é verdade? Várias vezes na minha vida eu passei por situações que pareciam o fim da linha para mim. Em todas as áreas da minha vida. Quando eu perdi um emprego, quando eu perdi um relacionamento, quando eu perdi uma amizade. Quando meu ministério estava crescendo, eu pisei na bola e tive que começar do zero. Eu tive que fazer isso muitas vezes. Então, a gente para e pensa e acha que é o fim da linha. Só que mesmo que a gente já tenha passado por várias situações dessa, e hoje talvez você dê até risada, nossa, na época eu pensei que era o fim da linha, meu Deus do céu. Quantas vezes você não olhou para trás e falou, eu não acredito que eu já me apaixonei por aquilo. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Não é verdade, gente? Principalmente jovem, cara. Eu gosto de jovem que ele é muito eclético, né? Que assim, às vezes, mano, Samuel, o meu padrão de menina, assim, cara, é a morena do cabelo enrolado. Aí na semana que vem, pastor, aparece de mão dada com uma loira do cabelo liso. Falei, cara, não é seu padrão. Acho que o meu padrão mudou. É eclético. Esse é o cristão eclético, né? O jovem eclético. Mas voltando para a palavra aqui, eu vou parar de zoar. Muitas vezes a gente se depara com essas situações que parecem o fim da linha. E você tem que entender o poder do medo. O medo, ele é muito, muito poderoso. Porque ele pode te travar em qualquer área da sua vida. Quer ver um exemplo? Por um momento da minha vida, eu vou dar esse exemplo porque todo mundo aqui é jovem, e jovem a maioria passou por isso já, que na minha vida amorosa eu achei que eu não tinha mais solução. A Letícia está ali atrás, ela leu, e aí leu, beleza? Trabalhou comigo várias vezes, né? A gente tipo saía do emprego, depois se encontrava em outro. E várias vezes ela viu eu na minha adolescência, porque ela também cresceu comigo, viu eu crescer, não cresceu comigo, né? Chegou um momento que ela só viu eu crescer. E aí, ela viu que várias vezes Leo, quer saber, mano, eu vou focar no ministério. Estou mentindo? Eu vou focar no meu ministério. Paulo falou que eu não preciso ter mulher. O Paulo falou. Velho, o Paulo passava todo dia dentro de um navio pregando o evangelho. Você fica lá na sua casa, coçando o dia inteiro, não lava uma louça para sua mãe, você vai pensar besteira, irmão.
Então, tipo, várias vezes na minha vida eu não sirvo pra me relacionar com ninguém. Eu só faço cagada, eu sempre dou um jeito de estragar as coisas. E aí, pra honra e glória de Deus, né, eu tô noivo. Aí, ó, deu certo. Eu bati o meu recorde. Porque eu falei, né, que desse momento eu vou entrar nessa história, nessa ministração, e vocês vão entender um pouco mais sobre esse momento da minha vida, mas eu vou aqui continuar falando do poder do medo. O medo, ele é muito, muito poderoso, ele pode travar de qualquer forma, em qualquer área da sua vida, só que ele só é poderoso se você dá o poder para ele, se você alimenta ele. Porque quando você começa a lidar com medo, quando você aprende a lidar com medo, ele vira algo tão insignificante. Porque aí quando você aprende a lidar com ele, você vai ver o medo chegar e você vai olhar assim, tipo... Ele vira algo insignificante quando você aprende a lidar com ele. E sabe o que alimenta o medo? A principal fonte de nutrientes do seu medo são as suas dúvidas. O que mais nutre os seus medos são as suas dúvidas. E cara, jovem duvida toda hora de muita coisa. Eu já ministrei uma vez e falei que por muito tempo eu cresci ouvindo isso. A sua geração é inconstante, cara. Uma hora vocês querem uma coisa, outra... Eu não falava nada, porque realmente eu era um inconstante também. E aí eu ouvi, inconstante, quer saber de bagunçar só, não sei o quê. E eu dou graças a Deus. Eu fiz uma reunião com a liderança das igrejas, da juventude, inclusive foi uma reunião muito boa. A gente precisa marcar uns cafés para falar de outras coisas, né? Não só do trabalho que eles dão pra gente, né? Mas foi uma reunião muito boa e a gente falou um pouco disso. E a gente falou dos problemas da juventude, porque eu entrei para a juventude da igreja, eu tinha 11 anos de idade, porque antes não tinha a GS entrou depois eu saí da juventude, fui para a GS. Mas aí eu vejo hoje um cenário diferente. Eu não vejo jovens que estão na igreja e falam assim, eu quero um gin, tô tremendo, eu quero um ginzinho, uma vodka com Red Bull. Não, a gente não vê mais isso. Tô louquinho para fumar narguilé. Eu quero fumar o narguilé. A gente não vê mais isso. Porque o problema do jovem não é mais o pecado. E aí a gente nossa, que bom que o problema do jovem não é mais o pecado. Que bom nada. O pecado é mais fácil de tratar do que a inconstância. Hoje a juventude não tem esse problema com o pecado. Mano, que vontade de pecar. Vou pecar. Eu fiz igual ao meu pai agora. Por que eu uso essa mãozinha miserável? Eu tento, cara, mas não dá não. Meu pai. Eu quero pecar. Não é mais isso, cara. O problema da juventude hoje é o quê? Eu vou fazer o meu devocional a semana inteira. Acabou a semana. Você fez quantos dias? Nenhum. Não consegui. Estou desanimado para fazer devocional hoje. Quando eu faço devocional com a Tatá, eu fico surtando, porque eu sou muito sistemático com devocional. Primeiro que eu não faço plano devocional, eu gosto de estudar, de fazer meu estudo. Mas quando eu faço plano devocional, tem lá dia 1, dia 2, certinho, né? Ela quer fazer os 5 dias em um. Eu falo assim, filha, calma. Devocional é uma coisa diária. Né? Ela acha que é um devocional por dia. Não é assim. Então eu fico maluco. Mas aí às vezes você fala, hoje eu não tô afim, sabe? Tô zoado, mano. Eu não vou fazer devocional hoje. Hoje eu não vou. Eu vou orar menos hoje. Vou orar menos porque hoje não tô nos meus melhores dias. Jovens, meninas, a TPM tem roubado seu tempo com Deus também, viu? Não deixa a TPM ser um empecilho para você ter a sua vida com Deus. A gente que é homem, a gente não tem esse problema, graças a Deus. Mulher é um bicho muito forte, sangra uma vez por mês e não morre. Muito forte. A gente pega uma gripe e fica na UTI. Mas
Falando sério, ei, não deixa as doenças, os seus dias ruins tomarem o seu tempo com Deus. Eu não ia falar disso, eu não sei porque eu entrei nessa parte. Vamos voltar para o medo. Amém? Não duvide das coisas. Espante as suas dúvidas. Em João 14:6, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade, ela é algo que não dá espaço para as dúvidas, amém? Não é verdade? Pô, se eu virar aqui para você e falar assim, isso aqui é um copo de vidro, isso aqui é uma verdade, é um fato. Você não vai falar, não é não, isso é mentira. Não, é verdade, é um copo de vidro. Então não tem como você ter dúvida. Não sei não, esse copo de vidro de Samuel, acho que é acrílico. Não, é vidro. Com a verdade a gente não duvida, porque a verdade ela espanta a dúvida. Se Jesus é a verdade da sua vida, como diz aqui em João, e você ainda duvida do poder de Deus, significa que você ainda não conheceu todo o potencial de Deus para a sua vida. Se você conhece a verdade, se a verdade já te libertou, mas você ainda está com medo, eu tenho uma péssima notícia para você: a verdade ainda não te libertou. Conhecer a verdade é conhecer Jesus, porque Ele diz, eu sou a verdade. Ah, Samuel, conhecer a verdade é conhecer a palavra. Mas a palavra diz que Ele é o verbo que se fez carne, que Ele é a própria palavra. Então tudo aponta para a intimidade com Jesus. E agora eu vou falar o que eu ia falar lá da minha peleja chamada casamento. Tá? Quem casou, quem está planejando casamento, sabe como isso dá muito trabalho. E aí no começo, eu lembro que quando eu fui pedir a Tatá em casamento, a gente estava lá no restaurante, né? Do nada, eu nem sabia o que fazer. Tá aqui o negócio, tá, você quer? Você quer? Tá, você quer? Não sabia o que fazer. Aí ela disse sim, né? Aí aquele negócio, né? Você quer casar comigo? Quero! Aí eu olhei assim para a câmera do cinegrafista da minha vida e falei, e agora, o que eu faço? Nunca cheguei nessa parte, cara. Fiquei na dúvida, falei, e agora? O que eu tenho que fazer? Aí todo mundo, e aí, você tá noivo, né? Tô. E aí, o casamento vai ser quando? Quando Deus quiser, cara. Não sei. Como é que marca casamento, gente? Não sei. E aí a gente não tinha dinheiro. A gente não tinha uma data. A gente não tinha nada. Foi uma loucura. E aí eu virei para ela e falei, no final de dezembro, pouco depois que a gente noivou, eu falei, vamos fazer um propósito? Porque a minha escola foi muito boa, e eu sabia que quando eu não tinha dinheiro, era hora de ativar a minha fé. Às vezes a gente senta, não tenho dinheiro, eu não vou fazer. Eu só faço isso quando é para sair para comer com a galera, porque aí eu não vou me mover para isso, né? Mas para casamento eu me movo. E aí eu falei, vamos fazer um propósito. E eu não gostava muito de doce, sabe? Eu não gostava mesmo. Até conhecer a Tatá, que ela tem a mania de toda vez depois de uma refeição, não sei se tem alguém aqui, se tem, Jesus vai te libertar, tá bom? Depois de toda a refeição tinha que comer um doce. Toda a refeição. Café da manhã, vou comer um pudim aqui. Você comeu pão com manteiga, sobremesa. De almoço, janta, café da tarde, tem um doce depois. Né? Eu comecei a me acostumar, eu fiquei viciado em doce também. Eu estava tomando muito refri, comendo muita besteira. Falei, quer saber, eu vou cortar isso aqui, porque eu sei que isso aqui vai ser um grande sacrifício. E aí eu fui e resolvi cortar isso, né? O famoso jejum da Barbie, né? Que os mais antigos falam, jejum da Barbie. Fiz o jejum da Barbie. E aí, em dia 1º de janeiro, a gente começou o nosso propósito de jejum. E ele vai até o dia 1º de junho, então eu ainda estou nesse propósito, queridos, ainda estou na aguinha. Só que assim, tem um detalhe. Acho que Deus ele não entendeu quando ia acabar o propósito. Porque aí acaba em junho. Só que quando foi em março, a gente conseguiu comprar o apartamento.
E aí, um mês depois, a gente conseguiu a festa, cara. E junho ainda nem chegou. Eu nem sei o que ele vai fazer ainda. Pra falar a verdade, eu tô até meio assustado. Mas eu tô muito feliz. Por quê? Porque eu honrei ele. Eu tava com medo, não sabia o que fazer. E, mano, não tem dinheiro, cara. Pedi essa menina em casamento. E ela aceitou mesmo. E agora? Eu não sei o que eu faço, não tenho dinheiro, não tenho nada planejado na minha cabeça. E Deus está honrando. Porque na hora do meu medo, na hora que eu estava desesperado, eu lembrei que a verdade já me libertou. Quando a verdade não há espaço para dúvidas. Quanto mais entendemos quem Deus é, mais nós confiamos no poder dele. Se você não consegue confiar que Deus pode mover tudo na sua vida, você precisa aprender um pouco mais sobre Deus. Se você ainda não entendeu que Deus pode mover qualquer coisa ao seu favor, você precisa aprender um pouco mais sobre Deus. É um relacionamento de confiança. De o quê? Confiança. E confiar, quando você confia em algo, por exemplo, eu falei, eu confio que isso aqui é um copo de vidro. Estou dando um exemplo besta, estou parecendo aquela menina do Reels, né? Misericórdia. Não estou te comparando com a água, só estou usando como exemplo. Misericórdia. Jesus, converte essa moça. Então vamos lá. Então isso aqui para mim, eu confio que isso aqui é um copo de vidro, que aqui tem água. Eu confio que a água mata a minha sede. Mas não é porque eu confio em tudo isso que todas as minhas perguntas estão respondidas. Certo? Por exemplo, você fala assim, Samuel, eu quero que você fale as propriedades da água, ou sei lá, os elementos químicos que tem no vidro. Sei lá, mano. Só sei que aqui é um copo de vidro e uma água. Eu confio, mas todas as minhas dúvidas sobre isso não estão respondidas. Vocês estão pegando isso? Confiar em algo não significa que todas as suas perguntas estão respondidas sobre aquilo. Só significa que você confiou. E a nossa confiança em Deus tem que ser assim. Deus não vai te dar todas as respostas. Deus, Ele não vai te dar as coisas de mão beijada. Ele não vai te dar nada sem antes produzir isso dentro de você. Porque se Ele te dá as coisas respondendo todas as suas perguntas do jeitinho que você quer, aquilo deixa de ser uma bênção para você. Você se acostuma com aquilo. É só mais uma coisa que você conquista. Entende? Ele não quer te dar coisas que você conquista. Ele quer te dar coisas que glorifiquem o nome dEle na sua vida. Eu quero que você repita essa frase comigo. Eu vou romper além da linha do medo. Hoje você vai vencer o medo que te paralisa. Hoje o amor vai resplandecer em você. Hoje o amor de Jesus, a verdade de Jesus vai afastar todo o medo do seu coração. Eu não sei qual momento você tem passado, quais têm sido as suas dúvidas, quais têm sido os seus medos. Eu só sei que Jesus é poderoso o suficiente para resolver tudo isso na sua vida. Quero ler com vocês Salmos 23. A gente vai ler o capítulo inteiro. Sai do WhatsApp, menino. Tô brincando. Aí o menino estava ouvindo o louvor do pós-palavra e eu estou criticando ele. Vamos lá. Salmos 23, a gente vai ler ele inteirinho. Beleza? E eu quero que vocês leiam para mim, tá bom? Eu já li o primeiro, já dei uma colher de chá para vocês. São o quê? São quantos versículos? São 6, né? 6, né? A gente vai ler os 6 versículos, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3.
Queridos, Salmos 23, que é tão conhecido, dessa vez eu fui ler e Deus me deu uma visão totalmente diferente em cima desse versículo. Porque a gente sempre fala sobre o Deus que supre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes tem pessoal mais antigo, você vai na casa deles, sempre tem a Bíblia aberta ali no Salmos 23, né? E só que assim, o Salmos 23 ele é tão lindo, porque o salmista ele diz aqui que o Senhor supre tudo para ele, que mesmo quando ele corre perigo, o cajado dele protege ele, que ele guia os caminhos dele, que ele unge ele com óleo, que ele prepara uma mesa, um lugar de honra diante dos inimigos dele. Então, queridos, o Deus que supre, que protege, que te guia, Ele te unge e ainda prepara um lugar de honra à mesa para você. E para você entender como esse ato de preparar uma mesa é importante, eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa, sempre quando vai alguém de fora lá, aí a mesa é preparada para honrar aquela pessoa que está indo lá. Eu dei o exemplo do Natal e Ano Novo. A minha mãe, ela gosta muito de preparar uma mesa bem elaborada assim. Ela prepara uma mesa interna lá na cozinha e uma mesa externa ali do lado de fora de casa. E para você ter uma ideia do cuidado, do carinho que minha mãe faz isso, ela pegou no Natal um guardanapo verde e fez uma árvore de Natal, dobrando ele, colocou na mesa assim, sabe? Eu achei aquilo extraordinário. Uma vez ela dobrou o guardanapo assim em forma de flor, ficou muito bonito, e eu achei aquilo extraordinário. E eu observava minha mãe fazendo aquilo e cuidando dos detalhes, sabe? Cada detalhe, a posição do talher, do prato, do copo, da taça, o guardanapo em cima do prato bonitinho. E aí eu imagino Deus, que mesmo honrando, protegendo, ungindo, ainda em meio às batalhas, Ele está lá, ó, preparando a mesa e arrumando tudo, detalhe por detalhe, e coloca o talher aqui, coloca. Senhor, por que você está fazendo isso? Porque eu estou preparando um lugar de honra à mesa para o meu filho, para minha filha. Não tem por que a gente temer. O medo não pode fazer parte da sua caminhada. O único jeito de ter medo, mesmo conhecendo Jesus, é esquecendo quem é Jesus. A coisa apertou, cara, eu estou desesperado. Você quer ver um dia que eu fiquei muito desesperado? Foi quando eu estava voltando do trabalho, eu dormi no volante. E tinha uma Zafira na minha frente. E eu bati com tanta força na traseira daquele carro, que o carro do cara desalinhou inteiro. E para desalinhar uma Zafira, tem que ser uma pancada. Eu estava ouvindo louvor, com o vidro aberto, e morrendo de sono. Eu falei, não, vou chegar em casa e tal. Daqui a pouco, por que caiu no louvor do Gabriel Guedes, mano? Eu dormi. Nunca mais ouvi Gabriel Guedes. Dormi com o cara cantando ali, tecladinho e tal, igual o Barreto assim, ó. Cochilei. Pá! Na hora que veio a batida, só ouvi um monte de vidro indo pra cima. Bati minha cara no volante assim com tudo. Fiquei com a cara desse tamanho assim por uns 3 dias. Ainda fui trabalhar no colégio com a cara gigante assim. E com criança não tem jeito, né? Nossa, tio, o que aconteceu com a sua cara? Você tá feio? Ah, obrigado. Abençoado. Seu pai é feio também, não tô falando nada. E aí, tipo, eu tomei um susto, porque eu bati ali, e eu acordei batendo a cara no volante. E aí eu cortei o dedo, porque veio um pedaço do farol, e cortou meu dedo, olha só. Aí eu, tipo, com o rosto doendo, eu passei a mão assim no nariz, com o dedo sangrando. Aí quando eu olhei no espelho, minha cara cheia de sangue. Aí eu, putz, mano, eu já não era tudo isso. Aí quando eu fui ver, o dedo tinha cortado, eu passei o sangue no rosto sem querer.
Mas eu fiquei desesperado, eu vi meu carro arrebentado. Aí desceu um boliviano, cara, falando nada com nada, não entendi nada. O cara falou espanhol. Eu descobri que eu preciso estudar espanhol nesse dia. E aí, ele falou nada com nada, achou que eu estava bêbado. Eu falei, irmão, eu sou crente, velho. Acho que eu sou besta de ficar bebendo? E aí, beleza, teve que pagar o carro dele, teve que pagar o meu carro, mas na hora, eu desesperado, eu falei, meu Deus, de novo. E naquela hora, no desespero, eu falei, cara, ferrou, já era. Não sei o que lá. Nem tinha por que eu me desesperar. No final das contas, arrumou o carro dele, deu tudo certo. Mas estou dando exemplo aqui para você, porque às vezes acontecem coisas na sua vida que fazem você esquecer de quem é Jesus. A gente esquece que Deus abriu um mar. E Ele não só abriu um mar, como Ele deixou a areia seca para eles pisarem. Isso, cara, isso me deixa mais entusiasmado do que o mar aberto. Acho que se eu estivesse lá, eu ia ficar assim, olhando para o chão. Os caras, Samuel, tem uma baleia passando aqui que você está olhando para o chão. Não está seco, cara? Como assim está? A gente esquece que Ele colocou uma coluna de fogo durante a noite para aquecer e guiar o povo. A gente esquece que Ele mandava o alimento todos os dias no deserto. A gente esquece que Ele andou sobre as águas, que Ele curou uma mulher que esteve doente por 12 anos, que Ele ressuscitou um amigo, ressuscitou a filha de Jairo. A gente esquece, porque se a gente lembrasse, o seu problema financeiro não ia ser nada para você, o problema do seu trabalho não ia ser nada, na sua família não ia ser nada. Eu não estou falando isso para você não se preocupar, não cuidar das suas coisas. Eu estou falando isso para você parar de achar que você é forte o suficiente para resolver os seus problemas. Nós não somos. Eu abro o Instagram, esse bendito Instagram, hoje tem tanta frescura. Gente, eu noivei com uma moça que trabalha com moda, em desfile ela trabalha. Tadinha, tem que falar todes no trabalho dela, senão perde o emprego. Então assim, cara, às vezes a gente vê tanta frescura. Gente, desculpa, não é falta de sensibilidade, mas de verdade, tem gente que perde o perfil no Twitter, cara, porque não falou pronome neutro, por exemplo. Tem gente que, porque nega alguma coisa para alguém que é negro, ou alguém que, sei lá, é asiático, enfim, que é diferente dele, você está sendo racista. Gente, não estou falando que isso não existe, isso existe, tá? Isso é um problema. Mas eu estou falando que existem pessoas que querem se beneficiar do problema. Então assim, eu abro o meu Instagram, cara, e eu vejo pessoas olhando para mim da tela do meu celular, falando assim, você é lindo, você pode, você consegue, você é forte, você é capaz. Eu falo, para trás de mim, Satanás, eu sou porcaria nenhuma. Você não é forte, você não é capaz. Não, eu não vou falar que você não é lindo, porque você é, não vou te ofender. Mas você não é isso que falam que você é. Você nasceu, você foi criado para ser dependente do seu Criador. E ser dependente não significa ser fraco, ou estar condicionado a uma coisa e não ser feliz, e não poder escrever a sua história. Não, ser dependente do Criador é você sonhar com Ele e viver a melhor história que você pode viver, em vez de ficar querendo escrever por cima da história de Deus. Em vez de querer ficar mexendo naquilo que Ele está fazendo. Ele não tem um rascunho da sua vida, a sua história já está escrita com início, meio e fim. A gente esquece. Para de esquecer quem é Jesus. Quando os discípulos veem Jesus andando sobre o mar e falam, meu Deus, é um fantasma. Se eu fosse discípulo de Jesus, eu ia falar, o cara é maluco, velho, ele está vindo aqui, ó. Mas não.
Eles gritaram fantasma. E aí Pedro, ele percebe que é Jesus, e o que ele faz? Ele vai e anda, ele pede para Jesus que ele possa andar até ele, e ali ele afunda, e a palavra diz que Pedro teve medo. Cara, ele estava andando sobre a água, de frente com Jesus. Ai Pedro, que vacilão que você é. Você é muito vacilão, Pedro. Você estava na frente de Jesus ali, andando na água, mano. Quantas vezes você não viveu milagres na sua vida, viu Jesus do seu lado e você está aí tendo medo? Quantas vezes a gente já estava andando sobre o mar e o medo fez a gente, ó, irmão, eu posso clamar. Quantas vezes você estava vivendo um milagre e no meio do milagre você falou: eita, cadê Jesus? Nossa, meu Deus, Ele não me ama. Por que você deixou eu passar por isso? Por que, Deus, você pediu para eu começar isso e agora eu estou tendo dificuldade? Eu já ministrei isso, eu vou repetir mais uma vez. Deus não está nas facilidades da sua vida. Deus é um Deus de desafio. Ele é alguém que te tira da zona de conforto, porque quem atinge a glória, quem atinge a herança eterna, são só aqueles que saem do seu conforto e estão dispostos a enfrentar o desafio. Aqueles que são co-herdeiros com Cristo são aqueles que se levantam, passam por cima do medo e falam: eu sirvo o Deus que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o Deus que cura, o Príncipe da Paz, Yeshua, o Mestre, o meu amigo, o meu Consolador. Toda vez que você for ter dúvida, combata isso com a certeza que você tem em Cristo Jesus. Eu vou pedir para você que está anotando e quiser anotar, eu não vou colocar aqui para a gente ler, para não estender muito, tá bom? Mas, se você... Anota aí, Números 13, do 30 ao 33. Depois você lê lá, porque o que eu vou falar está lá. Está em Números 13, do 30 ao 33. Esses 3 versículos. 4 versículos. Você vai ver sobre os espias que são mandados para a terra prometida. E aí Caleb volta com eles e vê eles: meu Deus, não dá para entrar, tem gigante, tem dificuldade, o inimigo está lá, mano, esquece disso. Mas eles se esqueceram que não foi uma terra que eles acharam, que um dia eles estavam andando assim, nossa, uma terra, quero para mim. Não foi assim. Por isso que a terra prometida, foi Deus que prometeu a terra para eles. Não foi uma ideia de, sei lá, de Moisés, assim, eu tive uma ideia mirabolante para animar o povo. Eu vou falar que tem uma terra prometida, porque o povo está muito desanimado. Não, altar não é lugar de palavras de ânimo, tá? O ânimo passa. O altar é lugar de palavras de desafio e transformação. O ânimo, ele te anima, mas aí ele vai e passa. Quando o ânimo acaba, você fica borocochô. Então aí você vê que os homens, ai não, tem dificuldade, tem isso, tem aquilo. E você vê que Caleb, ele se levanta: ei. Certamente nós conquistaremos essa terra. Certamente, seguramente, eu acredito que nós vamos conquistar essa terra. Porque Caleb, ele não estava com os olhos na dificuldade, mas ele estava com o coração conectado a uma promessa. E aí ele se levanta e ele cala o povo. Ele cala o povo. Fala: não se esqueçam da promessa. Fala aí para as pessoas que estão do seu lado: não se esqueça da promessa. Ah, eu não vou conseguir. Não se esqueça da promessa.
Então Caleb se levanta e... Ei, para. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E a gente vai conquistar isso. E você conhece o final da história. Os hebreus habitaram Canaã, conquistaram a terra, porque a promessa se cumpriu. E aí lá, pode anotar, você que está anotando, lá em Marcos, eu anotei aqui, do 21 ao 43. Marcos 5, do 21 ao 43. Você vai ver sobre a história de Jairo, que eu citei. A mulher do fluxo de sangue. Tudo acontece aí, nesse miolo. Mas aqui, especificamente, está focado em Jairo. Porque aí você vai ver que Jesus, ele chega na casa de Jairo. Porque a filha dele estava doente. E aí, Jairo chama ele, mestre, minha filha está doente. E quando Jesus chega, o que aconteceu? Ela morreu. E ali, quando Jesus entra no ambiente, na casa dele, ele vê um monte de gente chorando porque a menina morreu. Ele vê uma multidão de pessoas chorando porque aquela menina morreu. Mas aí Jesus fala, calma gente, ela não morreu, ela está só dormindo. E aí você vai ver que o que acontece? As mesmas pessoas que estavam chorando pela morte dela começaram a zombar de Jesus, porque ele falou que o milagre aconteceria. Queridos, entendam uma coisa: há uma conexão entre Caleb e Jesus nesse sentido, porque você vai ver que Jesus, ele faz o quê? Antes de fazer o milagre, ele dispersa a multidão. Fala, gente, dá licença, porque está na hora do sobrenatural. Então ele tira todo mundo do ambiente. E eu quero que você entenda uma coisa: quando você dá ouvido para a multidão de vozes que estão te cercando, é muito difícil você vencer o seu medo. Sabe por quê? Porque a multidão, ela não tem dificuldade em sofrer com você as suas dores. Não tem dificuldade em chorar com você. Mas tem uma baita dificuldade em celebrar os seus milagres. Eu não estou falando isso para você falar, eu sabia, Deus está falando aqui, aquela pessoa do meu trabalho e tal. Não, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Não estou falando de pessoas para você abrir sua alma aqui, não. Alma, quieta-te. Estou falando isso para você saber o momento de calar a multidão. As pessoas, elas não têm dificuldade de sentir a dor do próximo, sabe por quê? Dá um exemplo, pastor. Pastor, fulano falou mal de mim. Eu estou tão triste com isso. Ele falou que eu estou gordo. Que calúnia. Sabe, acho que ele está com problema de visão, pastor. Mas eu não gosto dele. Você viu que roupa ridícula que ele foi para o culto? Aí o pastor lembra, nossa, verdade, fulano falou mal de mim também. Nossa, verdade, a roupa dele estava ridícula. Aí ele passa assim, não sei o que, ele passa por você, a paz. A paz. Graças a Deus. Que esse pai querido. Aí fica um lambendo a ferida do outro. Tem gente que gosta de ser paparicado. E se você gosta disso, no final dos tempos, Jesus vai virar para você e vai falar, aparta-te de mim, que eu não te conheço. Porque você não faz as coisas do reino pelas pessoas. Você faz porque você quer confete. Eu falo isso porque eu faço parte do Ministério de Louvor, e meu irmão, o Ministério de Louvor é terrível. O irmão aprende a tocar 4 notas no violão e ele acha que é um mariachi. Queridos, eu não estou falando isso para atacar ninguém. Estou falando isso para confrontar as mazelas que você carrega. A dor, se você deixa a dor tomar a frente das situações, quando você perceber, você já criou um ninho de cobra.
com um monte de gente ferida, ferindo outras pessoas. E sabe, sempre tem o paciente zero, o primeiro infectado, pelo desgosto, pelo ranço. Sempre tem o primeiro infectado que está infectando todo mundo. E se você for olhar a raiz de tudo isso, é porque às vezes esse que foi infectado só queria ser reconhecido. Eu não fui elogiado. Toma cuidado, amém? Juventude, não deixe isso infectar o coração de vocês. Hoje eu dou graças a Deus que eu olho para a juventude assim. Depois da última rede a gente fez um mesão assim, todo mundo comendo pizza junto, umas 30 pessoas comendo pizza. Eu achei aquilo extraordinário, porque desde que eu era liderado pelo Josiel, que eu era discípulo do Josiel, eu falava, o meu sonho é ver uma juventude unida. O meu sonho é ver olhar para a juventude e parar de ver panela ali, sabe? Era o meu sonho. E hoje eu olho para a juventude, é uma juventude unida. Ah, a juventude está perfeita, não sei o que. Está perfeito, está bem longe de ser perfeito, mas está muito melhor. E está caminhando para ser melhor todos os dias. Então pare de deixar essas coisas infectarem o seu coração. Todas essas coisas que eu citei aqui são coisas que podem nutrir o seu medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de não fazer aquilo como as pessoas esperam. Antes de fazer qualquer coisa, principalmente na igreja, dobra o seu joelho e pergunta como Deus quer. Pergunta como Ele quer. Eu achei que eu fui chamado só para ministrar a palavra. Eu nunca almejei louvor. Nunca almejei isso. Eu comecei a tocar na igreja em 2022, no ano passado. Eu nunca almejei essa área do louvor, mas Deus me chamou para isso. E não significa, tá bom. Não! Se Ele me chamou, eu não gosto. O problema é seu, Ele te chamou. Você acha que Moisés queria ser o libertador? Moisés queria ficar indo frente a frente lá com o faraó, falando com ele? Você acha mesmo que José queria passar o perrengue que ele passou? Você acha mesmo? Você acha que Davi pediu para nascer e ser hostilizado pela própria família? Você acha que Abraão pediu uma unção para tirar ele do meio da família dele? Você acha mesmo que os heróis da fé, os apóstolos, eles queriam ser perseguidos? Você acha que eles queriam ser torturados? Ninguém queria aquilo. Calhe a multidão. Calhe o seu coração e a sua alma. Ouça a voz de Deus. O que Ele tem para você. Vença o seu medo. Ultrapasse a linha do medo. Porque o medo, ele te limita. Ele vira para você e você não vai conseguir. Não dá. Com essas pessoas que ficam até doentes. Pessoas que ficam doentes por conta do medo. Fica com tanto medo de fazer uma coisa, que quando chega a hora de fazer, tô gripado. Hoje é uma noite de batalha, e nós sairemos daqui com o medo nas nossas mãos assim. Isso aqui era o meu medo, e ele não faz mais parte da minha vida. Eu já tive medo de não ser um bom líder, de não ser um bom filho, de não ser um bom namorado, de não ser um bom irmão, de não ser um bom amigo. Eu tive todos esses medos. Mas aí sabe o que eu descobri? Conhecendo Jesus, que tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que eu aprendi quando eu conheci Jesus? Que no meio da tempestade é só acordar Ele. Eu aprendi que mesmo que o vento for forte, mesmo se for forte, eu posso confiar, porque Ele acalma a tempestade com a voz dEle.
Mensagem de louvor pode subir aqui. Vença o seu medo. Em Números 13, onde eu citei, no versículo 33, você vai ver eles dizendo que eles se viam como um exército de gafanhotos, e que os inimigos também o enxergavam desse jeito, como insetos. Só que esqueceram um detalhe: ninguém perguntou qual era a visão de Deus sobre eles. E aí Caleb, ele entende que eles não venceriam pela força do exército deles, mas que eles venceriam pelo tamanho da promessa que eles carregavam. Quando a batalha vier, mostra a sua promessa. Eu sou movido por uma promessa, e venço os seus medos. Se coloque de pé nesse instante.